com a gente Thiago Romariz, nosso colunista de filmes, séries e muito mais. Boa tarde, Thiago. Oi, Bárbara, boa tarde todo mundo, tudo bem? Estamos num final de semana, numa semana, digamos assim, muito importante para o mundo do cinema e das séries de TV, porque parece que vai ter greve de atores acontecendo nas próximas horas. Você já tinha previsto isso, né? Quando a gente falou da greve dos roteiristas, você falou, olha, pode Exato, embalar novas greves, aí vai ser o Deus nos acuda, que a gente não sabe muito bem como é que vai ficar, as produções já estão em curso, né? exatamente. Quem ouviu a gente há algumas semanas, a gente explicou um pouco sobre a greve dos roteiristas e a greve dos atores não tem motivos tão diferentes assim do que os roteiristas, né? Como a gente tinha explicado, os atores e os roteiristas agora unidos, eles pedem por melhores direitos trabalhistas, né? Lembrando, a gente está numa recessão econômica no mundo inteiro, né? E obviamente a parte de entretenimento tem sentido bastante isso, afinal, ficou mais de um ano fechada praticamente por causa da Covid, e a gente está sentindo os reflexos disso tudo. Porém, tem dois pontos muito importantes que os atores e roteiristas estão tentando barganhar com os estúdios e as produtoras, que é a questão do residual, né, do pagamento residual, que basicamente, quando era na época da televisão comum, digamos assim, você sempre recebia, ator, roteirista e a equipe, recebia pagamentos residuais por reprises, pelo sucesso da série ou do filme que era passado em outros mercados. Então, a cada episódio, a cada reprise que você via de um filme, ia pingar um dinheirinho muito específico ali, que era um acordado com o estúdio e a equipe. Com o advento do streaming, mais importante ainda, com o boom do streaming, né, que a gente viu todo mundo tendo streaming, esses acordos mudaram muito e os estúdios começaram a pagar um residual muito menor, porque a gente não tem acesso à audiência de séries e filmes em streaming, a gente não sabe quantas pessoas assistiram, né, simplesmente eles divulgam números, e também tem uma questão de contratos fixos, que às vezes você paga um contrato para um roteirista e para um ator, ele faz aquele trabalho como se fosse algo completamente isolado e eles têm um pagamento quase que insignificante por todas as reprises. Então, esse é um ponto que os atores e os roteiristas estão tentando negociar, né? E os estúdios estão tentando também levar para o lado deles, já que existe uma crise econômica muito grande pelo lado dos estúdios também, que ficaram 18 meses, 24 meses sem as bilheterias e sem muitos das vendas que eles tinham. E o outro ponto, Bárbara, muito importante, que também se conecta curiosamente com algo que a gente falou há algumas semanas, é a inteligência artificial. Como que a inteligência artificial vai ser usada no cinema, na TV e no mundo do entretenimento? Por quê? Hoje em dia, você já tem softwares, você já tem programas e mecanismos que são avançados o suficiente para que você consiga replicar o rosto de uma pessoa e colocar aquilo num filme. Né? Lembra quando a gente falou aqui sobre Black Mirror? Inclusive, um dos Aham. episódios de Black Mirror da nova temporada, que se chama Joan é Péssima, é o primeiro episódio, inclusive, mostra um futuro distópico onde você vê pessoas tendo a sua própria imagem replicada por um serviço de streaming. Né? E esse serviço de streaming começa a usar o seu rosto, a sua voz, as suas roupas, a sua imagem, a partir de um sistema de inteligência artificial que usa a sua imagem para criar uma voz diferente, uma vida diferente, uma história diferente. Esse futuro não está tão distante. Você já consegue fazer isso, por exemplo, se eu quisesse pegar essa minha voz que está aqui falando em português, eu tenho hoje mecanismos na internet, que são de graça, inclusive, que Aham. você consegue fazer a minha voz ficar falando em qualquer idioma que você quiser, inglês, japonês, francês, com a minha voz, sem eu precisar ter um dublador. E isso pode também ser completamente modificado no meu rosto Já também, estão usando, sabe? já Eu estão posso, usando a para minha... dublagem, né? Já estão usando. Eu Exato! vi recentemente isso para dublagem. A boca do ator eles Isso, mudam para casar com. exato. Eu fiquei chocada. Exatamente. Então, os atores, né, e os roteiristas, a equipe de cinema por trás dos bastidores estão. Não é que eles querem impedir que isso seja Perfeito, feito. Existe um perfeito. pedido de regulação, do tipo, tudo bem, existem essas ferramentas, como que vamos usá-las? Da onde está vindo essa fonte, né? E eles querem fazer esse tipo de regulação, enquanto os estúdios, por enquanto, estão falando, vamos esperar para ver até onde isso vai para depois negociar. Então, esse é um grande impasse que está acontecendo. Não, a gente vê a Elis Regina, né? Voltando na propaganda que bombou aqui. Exato. A gente consegue fazer qualquer coisa com o rosto da pessoa que já tivesse. Tiver um banco de imagens que seja suficiente, consegue fazer o que quiser. E é muito legal essa E esse é o grande discussão. ponto.
Esse é e uma, é é muito uma legal, discussão que, assim, Thiago. a Pode gente falar. é uma discussão que, assim, a gente tem as ferramentas, a gente tá vendo isso acontecer, só que é algo tão novo, né? É muito parecido quando no começo, assim, das redes sociais, da internet, que a gente, e até hoje, às vezes, não tem nem regulação direito para a É, internet, né, e para as redes sociais. Você precisa entender melhor como essas ferramentas são feitas, porque aquilo ali está sendo usado o trabalho de muita gente por trás, né? Tipo, o rosto das aham. pessoas, quando você faz uma imagem por inteligência artificial, esse software, esse programa, ele está usando fontes diferentes de pessoas que já fizeram outras imagens, para que você junte aquelas imagens e crie uma nova. Então é necessário ter essa regulação. E olha, o que vai acontecer com essa greve? Todas as produções, todas as promoções de filmes, tudo para hoje. 4 horas da tarde, para absolutamente tudo. Uau! Então você 4 horas da tarde. Então, todos, por exemplo, estão gravando Deadpool 3 e gravando Gladiador 2 na Europa. Todos esses filmes vão parar de ser filmados. Todas as promoções, por exemplo, semana que vem vai estrear Barbie e Oppenheimer. Né? Dois filmaços, filmes Aham. gigantes que vão chegar aí. Os filmes vão ser lançados, eles vão para o cinema, mas os atores não vão fazer promoção nenhuma desses filmes nos lugares. Pô, o pessoal lá, Pois é. funciona aí, né? Então, Vai parar uau! completamente, completamente, até que um novo acordo seja feito e que as coisas possam retomar. Então, assim, é algo que nunca aconteceu. Tem 63 anos que não há um tipo de greve desse tamanho, né, com Gente, roteiristas e atores juntos. Então, é um momento muito forte e vindo num momento bem complicado também, porque as bilheterias do cinema não estão tão altas, o nosso tipo de consumo mudou, a gente olha muito mais para o streaming, às vezes pensa muito bem antes de ir para o cinema, então tá tudo aham. mudando, né? E naturalmente você precisa mudar também a forma de remunerar as pessoas que trabalham por trás disso. Então, nada Ah, mais espero natural do que esse que. tipo de confronto acontecer. Não, espero que isso sirva de exemplo aqui no Brasil também, né? Porque a gente precisa de regulamentação aqui também, assim. Com E com certeza. movimentos postos como esse, as pessoas vão esperando o que vai dar. Só que as coisas têm que serem reguladas à medida que vão fazendo, porque novos vão surgir, vai surgir outro. Esse momento certo Exatamente. nunca vai chegar. Então tá, dado a realidade agora, o que a gente consegue fazer para regulamentar o uso para todos nós, né? Ser um uso seguro também, porque as consequências são difíceis de ter noção, né? Então se a gente não discutir Com agora, para certeza. regulamentar agora, depois quando for surgindo vai mudando, tudo bem. Mas é preciso ser feito alguma coisa. Espero que isso inspire movimentos aqui também, que a gente sirva de exemplo. Claro. Mas bem, dado que já está pronto, o que já está pronto, tá correndo por aí, o que a gente tem? E eu acho muito legal Esse, que o que está sim, vindo esse aí final de também usa semana é inteligência legal. Assim, artificial. isso, exatamente. A gente tem. É bom lembrar também que com essa greve, apesar da greve, os filmes que já estão prontos, eles vão ser lançados. Né? Tipo, eles Tá. continuam a ser lançados. Inclusive, esta quinta-feira estreia no Brasil, oficialmente, no mundo inteiro, na verdade, o Missão Impossível, né? O novo Missão Impossível do Tom Cruise, que se chama Acerto de Contas, parte 1. É um filme que foi adiado por mais de anos, assim, 2 anos, por causa da Covid também. Eu já tive a oportunidade de assistir esse filme e, olha, digo pra Olha. você que é um dos grandes, se não o maior filme de ação que a gente tem em 2023. Se você assistiu a Top Gun no ano passado e gostou, que é aquela, né, aquela mistura de uma nostalgia com aquelas cenas de ação incríveis, com o carisma do Tom Cruise, obviamente, ali dentro, cara, Missão Uhum. Impossível tem tudo isso novamente. São 2 horas e meia de filme que você não vê passar. É impressionante, sabe? É uma direção maravilhosa do Christopher McQuarrie. E o mais legal que eu acho também é que, como são 7 filmes, você fica pensando, putz, eu preciso assistir todos os outros para entender? Não precisa absolutamente nada. É um filme contido nele mesmo, que mostra muito o Ethan Hunt, né, que é o agente vivido pelo Tom Cruise, enfrentando um grande vilão que é a inteligência artificial. É uma inteligência artificial que está preparando, Oh. dominando o mundo praticamente na mão de pessoas que não têm os escrúpulos, né, para você conseguir regular aquilo, para você conseguir entender como aquilo pode ser usado e pode acabar levando para um futuro que a gente não gostaria de ver. Então é o Tom Cruise basicamente lutando contra a inteligência artificial e um mecanismo que pode acabar com a arte, digamos assim, como eles estão dizendo hoje em dia, mas é um filmaço, de você sentar na cadeira, de você segurar na cadeira a cada momento, a cada 20 minutos com uma cena de ação incrível. É a minha série de ação preferida nos últimos 10 anos, eu diria. Eu acho o último filme dele, né, o Efeito Fallout, acho incrível, um baita filme de ação, e esse não é diferente. É a parte 1 e a parte 2 sai no meio do ano que vem.
caso essa greve acabe logo, porque senão pode ser que o filme seja adiado. Gente, que maravilha. Pronto, já vai entrar. Depois daquele lá que você falou, né? Eu gostava muito do arqueólogo do Indiana Jones. Fui assistir, agora Do pronto. Eu Indiana saí Jones. daqui já vou descer ali pro cinema. Eu quero Tá aqui do certinho. lado Você não vai pra se arrepender. curtir. Você não vai se arrepender. E assistir no cinema esse filme eu acho que vale muito a pena. É aquele tipo de experiência que É, a tela grande, sabe? A sala escura, o sonzão, assim, eu acho que vai valer o ingresso. Apesar de caro, vai valer o ingresso. tá certo, Thiago. Muito obrigada mais uma vez pelas suas informações, pela Valeu. sua curadoria e pela sua aula também. Até a próxima. Até.